ao Branta Talk. Hoje estamos aqui com a Eduarda Paro, ex-aluna Branta. A Eduarda, ela foi aprovada em Medicina pela PUC São Paulo. Seja bem-vinda, Duda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, ter recebido o convite da instituição. Faz 5 anos que eu me formei no Branta e sinto falta todo dia. Ah, que legal. Então, para começar, Eduarda, quando você pensa na sua trajetória na medicina, até chegar à medicina, em que momento que o Branta entra aí nessa história? Então, antes, acho que o Branta entra na história inteira, né, na verdade. Antes de ser aprovada na medicina PUC São Paulo, já tinha sido aprovada na PUC Campinas, direto do 3º ano, e eu não fui porque não tinha condições, né, de bancar a faculdade. Para mim, o Branta sempre foi uma casa, né? Eu sou formada em 2021, mas estou no Branta Santana, né? Desde os meus 6 anos de idade. Então, fui no Santana, fiz meu pre-junior, junior one lá, e o resto todo no Branta. Então, essa educação inteira, né? Praticamente inteira do fundamental, do ensino médio, toda, foi no Branta. O Branta, para mim, é uma família, né? Então, eu sou filha da Aline, lá do Branta, da secretaria. E sobrinha da tia Fer, da Teacher Fer, né, na verdade. Isso. Então, pra mim, sempre foi uma família. Todos os funcionários sempre me receberam super bem, os meus colegas de sala. Então, eu acho que falar que faz parte da trajetória, não tem como falar da trajetória até a medicina sem citar o Branta. Claro que eu fiz 2 anos de cursinho até entrar na medicina da PUC São Paulo, mas o Branta foi fundamental para a aprovação de tanto na primeira quanto na segunda. Certo. Então, você passou muito tempo ali, né? Passei. E você convive ainda, você vai visitar a escola. E você acha que mudou alguma coisa? Eu acho que mudou tudo, né? Na realidade, né? Eu acho que é engraçado, eu falo pra minha mãe que toda vez que eu vou lá, parece que todos os rostos estão diferentes, né? Uhum. Porque a gente tinha aquele costume... Porque antes tem que pensar, né? Que o Branta era uma escola bem menor do que é hoje, né? Tinha uma proporção muito menor. Então, a gente conhecia todo mundo, todas as salas conheciam todas as salas. Então, a gente conhecia os rostos, sabia de quem era irmão de quem. E hoje, as turmas, né, que foram formando, eu perdi as contas, né? Então, eu não conheço quase ninguém dos alunos, mas os funcionários, alguns ainda estão, né, daquela época, porque, enfim, são 5 anos, né? Então, muda bastante. Sim. Mas até a estrutura da escola, né? A estrutura da escola tá impecável, né? As reformas foram feitas, então não precisa nem falar, né? A quadra lá de baixo, o bloco novo dos RAIs. Minha irmã teve o prazer de ir pra lá no RAI e adorou, tá lindo o bloco. Só cresce, né, a escola. Perfeito. E quando você compara a sua experiência no Branta com uma outra escola que você conheceu, o que mais chama atenção? Eu vou contar uma história aqui que é muito engraçada. Porque teve uma amiga minha da minha sala que veio pra nossa turma. Minha turma, ela está junta desde muito tempo. Sim. São as mesmas pessoas. Então, a gente se formou em 14. E desses 14, se eu não me engano, umas 11 pessoas estão juntas desde dos 6 anos. Então, teve uma menina que entrou no nosso ano final, né, no High Tree, e ela criou... Eu não lembro se foi ela ou se foi... Eu não lembro exatamente quem da turma criou o termo MIB. Que é o famoso... Não é Men's in Black, né? É o Made in Branta. Porque a gente falava que só quem é aluno Branta sabe... Tem experiências que o Branta proporciona. Então, tem as escolas que, eu lembro que o pessoal ficava com inveja, né? Que essas escolas que saíam mais cedo, porque a gente é integral, né? Mas a gente era integral, mas fazia tudo na escola, né? A gente almoça na escola, contato ali sempre, tem atividade extracurricular. Eu mesmo fazia atividades extracurriculares, cheguei a fazer balé, fiz artes plásticas. Não sou muito boa dos esportes, mas do resto eu fiz quase tudo. E é isso, tem experiências que só o Branta proporciona. Na Lutfair, essas coisas. Então, o ser MIB é muito real. E você sentia que a escola te conhecia de verdade? Como isso aparecia, assim, na prática? Essa convivência que você fala com as pessoas, te conhecia muito? Sim, a gente fala, né, que a gente chamava a nossa turma, era uma família, assim, né? Todos os pais se conheciam, né? E os funcionários conheciam todo mundo, né? Chama pelo nome, chama pelo sobrenome, apelido, enfim. E é engraçado que a gente até...
pelo tom que o professor usava, a gente sabia do jeito que ele tava. Então, eu acho que falar que conhece e muito bem, sabe? E a gente tem uma abertura com os professores, do Branta principalmente, que eu acho que as outras escolas não têm. São turmas pequenas, normalmente, a gente sabe, dos RAIs, e que proporcionam esse tipo de aproximação. Sim. Que eu acho que é bem necessário nessa fase, porque, querendo ou não, o ensino médio é uma fase difícil, né? A gente tá ali bem psicologicamente fragilizado, porque tem muitas coisas, tem que decidir qual curso vai seguir, onde vai morar, o que vai fazer. Então, eu acho que essa aproximação, esse conhecimento, tanto de aluno com professor, com funcionário, é fundamental. O acolhimento, né? Sim. O Branta tem esse acolhimento com os alunos. O ensino bilíngue fez diferença na sua formação? De que forma isso ajudou você depois que você saiu do Branta? Fez total diferença. Eu citei a Tia Fer, né? A Teacher Fer, Teacher Fernanda. Ela é professora de inglês. Foi ela que me apresentou, né? O bilinguismo, né? Sim. E então entrei no Branta com 6 anos no Pre Junior. Eu lembro que eu morria de medo, porque eu não falava inglês ainda. Eu assistia as coisas em inglês que minha tia trazia para casa para eu assistir os programas, mas eu não falava ainda. E eu lembro que eu sentei, a gente sentava em roda, né? O Circle Time, que é feito até hoje. É. E eu lembro que todo mundo falava inglês. Eu falava, mãe, eu não entendo nada que eles falam. E era um drama, assim. Mas eu lembro que pouco tempo depois, um mês, 2 meses depois, já tinha super me adaptado. Já tinha pegado a língua e afins. E depois, né, é só festa, né? Depois, com todas as matérias que a gente teve, porque eu acho que também não é de conhecimento de todo mundo, né? A gente, no Fundamental 2, a gente tem matérias que são em inglês. Então, a gente tem matemática em inglês, que é o Math. Tem o Geometry, acho que não sei se tem ainda. A gente tem também o Science, que são as ciências em inglês. Então, é uma imersão total que você tem no inglês, né? Eu lembro de falar que primeiro eu aprendi as coisas em inglês, depois que eu ia pro português, sabe? Era muito engraçado. E eu também sou a primeira turma, né? Da primeira turma que se formou com a dupla certificação. Então, durante o nosso High 2 e High 3, a gente fez a dupla certificação pela Griggs. Eu sei que hoje a gente mudou já qual é a empresa que faz a dupla certificação, mas a gente fez pela Griggs e foi super legal. Eu até tive a oportunidade, né? Fui uma das 4 alunas selecionadas para fazer parte de um projeto com uma universidade lá fora, que era a Delphi University, que a gente teve o prazer de atuar com a Professor Kogan, que era uma das doutorandas, né? Doutorada, né, de lá. Ela era doutora, acho que de ensino, alguma coisa assim. E a gente fez um projeto com as meninas de lá. Então, a gente estava saindo lá do 2º ano do ensino médio e elas já estavam meio que formando. E a gente fez, acho que, coleta de material. Fez um material de apoio didático, assim, para uma escola do Brooklyn. Então, foi super surreal, assim, a experiência. Muito legal mesmo. E para depois, né, da faculdade do Branta, eu tive o prazer, né? Atualmente eu sou a presidente local da IFMSA PUC São Paulo, Brasil, PUC São Paulo. E lá a gente mexe bastante com intercâmbio. Então, a gente recebe intercambistas. Ano passado mesmo, a gente recebeu uma polonesa, uma menina da Sérvia, da Eslovênia. E essas meninas vêm se comunicando em inglês. Então, é super legal, porque elas sentem que tem alguém ali que tá entendendo o que elas estão falando, assim, sabe? Se torna mais familiar, né? Se torna mais familiar e elas, acho que sentem esse acolhimento mesmo, sim, sabe? Então, é super legal e faz super diferença, assim, até mesmo na própria medicina, porque a gente tem muitos artigos que são publicados de atualização que vêm primeiro em inglês para depois ser atualizado por português. Sim. E as sociedades, normalmente, levam em base bastante o que vem de fora mesmo. Então, é fundamental, né? O inglês para quem está começando nessa área, tanto para se atualizar quanto para se comunicar. Perfeito. E aí, quando a gente fala da dupla certificação, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse processo para quem é de fora, para entender. Você fala assim, eu vou fazer a dupla certificação. A partir de qual série, como que é o passo a passo para o aluno? Então, atualmente eu sei por causa da minha irmã, que na verdade a dupla certificação é começada no Middle 4. Então, começa no Middle 4, vai pro High 1 e até o High 2. Só que no meu ano não deu tempo da gente fazer. Como era a primeira vez, né, que estava acontecendo, a gente acabou fazendo no High 2 e no High 3. Mas a divisão de matérias, eu lembro que a gente tinha bastante matérias que são exclusivamente americanas, né? Então, a gente tinha história americana, governo americano, foi super legal
legal, porque... E eu acho que essas matérias, elas ajudam você a consolidar mesmo a cultura daquele lugar. A gente teve literatura britânica, literatura americana, e a gente tinha que fazer essays, né, que são redações gigantescas, assim, tipo de 10 páginas. Eu falei pra minha tia era uma das professoras das matérias, eu falei pra ela, eu falava tipo assim, nossa, tia Fer, eu acho que foi aí que consolidou mesmo o inglês, sabe? Porque às vezes você fala, você... não sei, assiste série, você acha que você realmente, tipo, tá... Nossa, tô muito boa, tô entendendo tudo que estão falando, tô falando direitinho. Mas quando você vai escrever, você tem que usar outro tipo de raciocínio. Porque você tem que passar as suas ideias, né, da sua cabeça pro papel. E tem que ali, tipo, fazer toda aquela regra. Tem que seguir realmente as regras gramaticais. Então, eu acho que foi fundamental, assim. Então, se eu não me engano é isso, são os 3 anos, né? E os 3 anos se dividem nessas matérias. E tem as provas também que são feitas, se eu não me engano são a cada 3 meses, então só que os professores preparam a gente super bem para as provas e a gente conseguia sim tirar de letra, era super, super legal. E essas provas vocês faziam no Branta mesmo? No Branta mesmo, a gente fazia com fiscalização, que na nossa época não tinha chat GPT, né? Não tinha chat, não tinha nada disso. Então a gente fazia todo mundo lá no laboratório de computador, no Computer Lab, né? Cada um com seu computador, a professora na sala, e é isso. Ai, perfeito. Em algum momento você percebeu que estava sendo preparada para além do vestibular? Sim, eu acho que principalmente nessas aulas da Griggs, né, a gente falava muito sobre a humanização, né, em tudo que a gente tem que trazer, tem que ser humanizado, né, se trazendo para a medicina, né, o que é a medicina se não cuidar de gente? A própria Ferparo tem o projeto, programa, né, do projeto do Maria Teodora, isso que faz total sentido. Exatamente. Né? Então, eu acho que assim, é fundamental, assim, a gente tinha esse projeto de vida da Tia Fer, então ela trazia os profissionais, né, que já estavam formados e ali para conversarem com a gente ver a trajetória, se era isso mesmo que a gente queria para nossa vida. Então, é super legal. Eu lembro que uma delas, uma que me marcou foi uma que ela é juíza, ela é mãe, acho que ainda no Branta, que é a doutora Beatriz. Eu lembro que ela falando, eu me emocionei super, porque ela falava das crianças, dos orfanatos. Lembro de, nossa, ficar super emocionada, assim, e dela, não, calma, é normal ficar assim. Então, é super legal pra gente ter esse contato mesmo. Sim, e a medicina, quando você escolheu, você foi através de algum programa no Branta, ou você sempre quis? Então, eu falo que assim, eu não gostava, eu achava que eu não gostava de pessoas. Entendi. De trabalhar com pessoas. Sim. Então, eu sempre achei que eu fosse seguir por uma área mais da engenharia, alguma coisa do tipo. E daí eu comecei meu pai falou que eu precisava ter esse tato, né? Tipo assim, e daí eu fui trabalhar, acho que numa loja de presentes da minha prima. Sim. E lá eu tive bastante contato com o público. Sim. E lá com o público eu falei, nossa, eu acho que eu gosto disso. Eu gosto de falar com gente, de realmente estar presente, ajudar se for preciso. Eu sempre gostei muito das ciências biológicas. Isso foi uma influência do Branta, né? Eu sempre gostei muito. E aí eu uni o útil ao agradável, né? Eu peguei os dois, o combo, né? E decidi prestar medicina mesmo. E quando veio a aprovação PUC São Paulo, qual foi, assim, o primeiro pensamento que você teve, uma emoção? Eu acho que, assim, todo mundo acha que foi super legal, né, ter sido aprovada e tal, mas, na verdade, eu senti uma frustração um pouco. Sério? Porque como eu tinha feito 2 anos de cursinho, eu tava pensando na pública mesmo, sabe? De entrar para uma faculdade pública, enfim. E aí, quando surgiu a aprovação, e porque eu sempre soube que passaria na PUC São Paulo, com as notas que eu já tinha tido, enfim, eu sabia que passaria. Tanto que eu saí do ensino médio, eu tirei acho que 980 na redação, que foi um notão. Sim. Então eu sabia que, tipo, isso conseguiria passar, só que a federal, pública, né, tava muito distante ainda. E no meu último ano de cursinho, eu fiquei, tipo, a 1 ponto das faculdades grandes, 2 pontos. Entendi. Então, tipo, a frustração de ter sido uma particular, talvez, foi muito grande. Mas eu lembro que quando saiu a aprovação, primeiro que eu não quis
contar pra ninguém. Aí eu lembro que quando minha mãe foi contando, eu fui recebendo tanta mensagem, sabe? Tipo assim, de parabéns, nossa, tava rezando por você, tava orando por você passar. E é que eu acho que isso deu um boost, sabe? De confiança, assim. Sim. Então foi legal, porque foi como é uma conquista de uma pessoa que trabalha na escola, foi uma conquista da escola inteira, né? Então foi super legal, tipo, ter esse amor, carinho tão perto da gente. Sim, e excelente aluna com uma nota dessa em redação. Parabéns de verdade. Se você pudesse voltar no tempo e falar com a Eduarda, que ainda era aluna do Branta, lá atrás, o que você diria pra ela? Eu acho que eu diria pra ela não se preocupar tanto. Eu sofria muito, assim, né? Quando tinha prova. Principalmente, acho que, tipo, se fosse voltar atrás, eu falaria pra Duda da pandemia, né? Falaria, tipo assim, calma, Duda, vai dar tudo certo, tudo isso vai passar. Porque acho que foi o momento mais crítico pra gente, né? Então, eu peguei a pandemia no 2º ano do ensino médio. E eu lembro que todo mundo ficou desesperado, achando que ia parar a aula, a gente ia ficar... Porque algumas escolas entraram de férias, né? E a gente tava naquela coisa de não saber o que ia fazer. Aí eu lembro que, se eu não me engano, o lockdown... A gente foi pra escola na quarta-feira, o lockdown foi anunciado na quinta-feira. Na sexta-feira eu tava tendo aula teste pra começar na segunda. Então a gente não perdeu nada. A gente teve acompanhamento, todos os professores, todos os dias. A gente seguia o cronograma que a gente tinha na escola. Então, assim, eu ia falar pra ela, calma, vai dar tudo certo. E com o passar do tempo, tudo isso vai se ajeitar. Vai se ajeitar, né? E o que você diria hoje para uma família que está escolhendo uma escola para os seus filhos? O que seria importante essa família saber? Eu acho que quando uma família... Eu não tenho filhos, né, ainda. Mas pretendo ter. Sim. Eu acho que quando uma família escolhe uma escola pro filho, eles querem uma segunda casa, né? Isso. E eu lembro que a gente falava isso, porque quando você escolhe uma escola, querendo ou não, você está escolhendo a segunda família do seu filho. A gente se via mais do que nossos próprios avós, então tem que escolher um lugar que seu filho você vai sentir segurança de deixar seu filho lá dentro. Você vai sentir, olha, eles têm carinho, o carinho que eu tenho por ele é o carinho que eles têm pelo meu filho. Então, eu acho que isso é fundamental. Mas isso, além de toda essa parte, né, humana, a gente tem que lembrar da qualidade do ensino também, né? Então, tipo, ter um ensino de qualidade, ter esse diferencial, que na verdade eu acho que nem chega a ser um diferencial o inglês, né? O inglês hoje em dia é uma coisa obrigatória. O diferencial, sim, são essas duplas certificações, o idioma que a gente tem agora é o italiano, né? Na minha época era o francês, mas agora é o italiano. Então, essas são as diferenças que o Branta tem a oferecer, né? Na verdade. A certificação Apple, que o Branta Apple Distinguished School, todos os professores certificados, aluno com iPad. Então eu acho que isso é revolucionário, né? Eu acho que tem que ser levado em conta. Tem mesmo, né? E para o aluno que está procurando, o que você diria? Eu acho que principalmente, eu vejo amigos meus, né, que tentaram ir para fora, acho que não tem oportunidade melhor de fazer isso se não for estudando no Branta. Eu acho que tem um preparatório diferenciado mesmo. E aproveitando esse tudo que é feito no Branta, dá para ter os melhores resultados nos vestibulares também. Eu lembro, a minha turma, assim, nossas aprovações foram, assim, muito grandes na nossa lista de aprovações. Então, tem amigos que estão na Unicamp, tem amigos que estão na USP se informando esse ano, inclusive. Então, eu acho que claro que tudo depende do aluno, depende de quanto se esforçar. Mas o Branta dá essa base de possibilidades para o aluno. Então, o aluno que sai, ele não precisa procurar muito. Ele precisa, né, achar esse rumo que ele vai tomar, na verdade. Duda, e para finalizar, quero que você deixe uma mensagem. Eu acho que, assim, é nada mais do que agradecer, né? Agradecer a quem me formou, é sempre muito importante. Sim. Então, agradecer todos os professores que passaram, né, por ali, na minha educação, desde pequenininha. E acho que é só gratidão mesmo, né? Tipo, não deixar de seguir seus sonhos. Porque, assim, eu achava, tipo assim, sou, sei lá, bolsista, acho que talvez não consiga. Então, tipo, esse é o sonho, vai, batalha por ele, sabe? Sim. Então, eu acho que não tem limites pra quem sonha. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. E esse foi o primeiro episódio do Branta Talks. E fiquem ligados, porque vem muito mais por aí. Muito mais novidades, vocês vão gostar.